Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e você já pegou no Caudex de alguma rosa do deserto aí e viu que ele estava molinho, fofinho, famoso Caudex murcho. Quer saber como resolver esse problema? Então fica ligado nesse vídeo até o final. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever, de marcar o sininho para o YouTube sempre te notificar quando a gente publicar novos vídeos por aqui. E você pode também apoiar a nossa produção de conteúdo se tornando membro do canal. É só clicar no botão de Seja Membro que você encontra embaixo de qualquer vídeo que você assistir por aqui. Gente, depois das flores, o Caudex é a estrutura que mais chama atenção nas rosas do deserto. É ou não é? Então é muito legal a gente ver que cada rosa do deserto, cada adenho obeso tem um desenho diferente de Caudex, né? Então cada um aqui dá para mostrar, ó. Aqui atrás essa plantinha enxertada, mas tem um Caudex bem gordinho, bem interessante. Tem algumas que vão ter um Caudex mais fininho, né? Tem algumas que vão ter o Caudex mais alongado, né? Tem aquelas que vão ter o Caudex mais robusto, como essa que está aqui atrás. Olha que maravilha, né? Então cada desenho de Caudex é muito interessante. E esses Caudex eles começam a se desenhar desde a fase de mudinha. Então aqui é uma mudinha ainda pequena que está florindo pela primeira vez, está fininha. E aí ela vai ser trabalhada, né? À medida que ela for crescendo eu vou podando, vou adubando, cuidando dela para esse Caudex se desenvolver para um dia chegar numa planta com um Caudex bem desenvolvido como essa aqui. E isso é muito legal, eu gosto muito, na verdade o Caudex foi a estrutura que me chamou a atenção para cultivar rosa do deserto antes mesmo de eu saber de toda a diversidade de flores que essas plantas possuíam. Mas um fenômeno muito comum para quem cultiva rosa do deserto, se você não teve esse problema, você vai ter, é o famoso fenômeno do Caudex murcho. Sim, você vai um dia, vai pegar alguma rosa do deserto sua e você vai ver o Caudex meio enrugado, ou molinho, né? Que o normal é o Caudex ficar durinho, né? Então se você pega no Caudex e seu dedo afunda, ele está molinho, então é um sinal de que tem alguma coisa errada com essa planta, tá? Então vamos entender. É importante você compreender por que a rosa do deserto ela mantém o seu Caudex duro. O que faz ela ter esse Caudex duro? Porque a rosa do deserto ela não produz madeira, ela não produz lenho, não é uma planta lenhosa, né? Então o que faz essa planta ficar durinha, rígida, é água. Sim, então as células dessa planta aqui estão cheias de água e aí elas ficam bem cheias, bem túrgidas e aí o Caudex fica durinho, a planta fica durinha, consegue manter seus ramos eretos, elevados, né? E aí quando por algum motivo essas células esvaziam, né? Então você tem as células perdendo água, elas ficam murchas e aí o tecido fica mais mole, né? A gente aperta e o tecido fica mole. Então, quando uma rosa do deserto está com o Caudex murcho, é porque aquela planta ela está desidratada. E aí você tem que ver qual o motivo da desidratação dessa planta. O motivo mais comum da desidratação da rosa do deserto, que causa o Caudex murcho, é você que está regando pouco. Então, muita gente acaba disseminando um mito de que a rosa do deserto não gosta de água. Tem até vendedor que faz isso, né? Vende a rosa do deserto e fala para a pessoa que comprou, ó, você só precisa regar essa planta aí uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E não é bem assim. E aí o que acontece? Quando você não rega adequadamente a sua rosa do deserto, né? Ou seja, sempre que o substrato estiver seco, você jogar água aqui nele, se você não fizer isso, você vai ter uma planta que vai começar a desidratar e aí as células, ela vai começar a consumir a água que está dentro de suas células e essas células vão ficar murchas. E aí aos poucos você vai vendo o Caudex ficando enrugadinho, tá? O Caudex ficando molinho, fofinho e você vai ver que sua planta vai perder saúde, né? Ela vai ter menos água, vai ter menos energia, não vai produzir flor e ela vai minguando, pode vir até a morrer. Então, na maioria dos casos do Caudex murcho, o problema é justamente o regime de regas, né? Então, as pessoas têm esse mito de que rosa do deserto não gosta de água e acaba regando pouco. Ah, professor, mas
não é uma planta do deserto, ela não deveria suportar muito tempo sem água. Essas plantas que você tem em casa não são do deserto, né? A gente chama, né, elas de rosa do deserto, mas são plantas, digamos, domesticadas, né? São plantas que foram hibridizadas, né, trabalhadas geneticamente em estufas, né, para serem cultivadas domesticamente, né, para o cultivo doméstico, né? Então isso aqui não é a planta selvagem, é a mesma planta que está lá no deserto. Tanto que no deserto você não tem essa diversidade de flores que a gente tem nessas plantas que a gente cultiva em casa. No deserto essas plantas são geralmente flores singelas da cor rosa, tá? Então você não tem a rosa do deserto selvagem em casa, entenda isso. Então essas plantas que a gente tem em casa são mais sensíveis, mais dependentes de água. A primeira coisa que você pode fazer para corrigir o caudex murcho é regar adequadamente, tá? Fornecer água abundante, molhar bem sua planta, molhar bem o substrato, sempre que esse substrato estiver totalmente seco. Faça isso, você vai ver as suas plantas mudando em pouco tempo. Mas esse não é o único motivo para o caudex murcho nas rosas do deserto. Eu vou te contar agora, mas antes, peço para você deixar o like nesse vídeo. Curta esse vídeo que assim você ajuda o YouTube a entregar a cada vez mais pessoas. Olha, as rosas do deserto, elas têm umas raízes que são muito fininhas aqui debaixo do substrato, que são responsáveis pela absorção da água, né? Então são raízes de alimentação. O que acontece muitas vezes são pessoas que vão fazer o transplante, mudam a planta de vaso e são meio brutas, né? Tiram a planta sem cuidado, né? E aí puxam de uma vez. E essas raízes finas são muito sensíveis. Qualquer coisinha elas quebram, né? Então se você maltrata, puxa uma planta do vaso sem cuidado para colocar em outro vaso, para fazer o replantio, você quebrou ali, maltratou muitas dessas raízes de alimentação. E com certeza essa planta vai amarelar as folhas pelo estresse e vai ficar com o caudex molinho, porque ela vai passar um tempo sem conseguir sugar a água que ela precisa, tá? Um outro problema é a adubação em excesso. Muita gente aduba em excesso a sua planta e aí o substrato fica salinizado, a planta ela não consegue absorver água. Mesmo que você joga muita água aqui, ela não consegue porque tem muito sal no substrato, que você jogou muito adubo nela. Isso acontece demais, e aí o que acontece? Planta com o caudex murcho, tá? Um problema mais drástico é quando a raiz está apodrecendo. Então você pode verificar se tem algum problema na raiz também. Quando você tiver alguma planta com caudex murcho, você vai lá, tira o torrão, dá uma olhada nas raízes, vê se está tudo bem, porque se tiver alguma raiz podre, esse pode ser o motivo do caudex murcho naquela rosa deserta. Nesses casos aí de adubação errada, né, adubação excessiva, podridão, né, plantas que passaram por algum tipo de estresse, algum dano às suas raízes e aí perderam, pelo menos temporariamente, essa capacidade de absorver água, é interessante você dar uma ajuda para essas plantas se recuperarem. Então, se você quer recuperar um caudex murcho de uma rosa deserto, a dica de ouro que eu te dou é: você tira essa planta do substrato onde ela está, lava bem as raízes dela, limpa bem as raízes dela e você replanta essa rosa do deserto somente em areia grossa de construção. Sabe aquela areia lavada, chamada também areia de rio? Aquela areia usada para fazer concreto? Então você replanta a sua rosa do deserto, porque essa areia, esse material é ótimo para estimular enraizamento e você vai estimular essa planta a se recuperar. Você replantando essa rosa do deserto que está com um problema crônico de caudex murcho em areia grossa, mantendo essa areia úmida, você vai ver que em pouco tempo o caudex vai voltar a ficar durinho novamente. Aí você deixa ela ali um tempo, depois você retorna para o substrato. Não é interessante deixar ela na areia somente, porque a areia não tem nutrientes. Com o tempo ela vai sentir falta daqueles nutrientes que o substrato fornece para a sua planta. Mas para recuperar ela do caudex murcho, replantar a rosa do deserto somente na areia grossa é um remédio milagroso. Eu costumo dizer que a areia grossa de construção é um ótimo hospital, uma ótima UTI para a rosa do deserto. Qualquer rosa do deserto que teve algum problema, você replantando ali na areia grossa, com certeza ela vai se recuperar bem. E além disso, você pode também fazer uma poda dos galhos, porque as folhas consomem muita energia, muita água da planta. Então, se você poda os galhos ou arranca as folhas, você vai estar ali dando um respiro para aquela rosa do deserto, usar a água dela para recuperar a turgidez do caudex, em vez de enviar essa água para as folhas. Isso ajuda demais também. Então, se você associar isso ao replantio
dela na areia grossa, com certeza você vai recuperar aquela rosa deserto que estava com o Caudex murcho. E aí, você já teve esse problema de Caudex mole aí na sua rosa deserto? Conta pra mim aqui nos comentários. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de curtir, compartilhar, me segue também no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.